Bom dia, pessoal. Vamos fazer a prece inicial. Você vai chamar o Emerson, nosso palestrante do dia. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus, nosso mestre, nosso irmão amado, nos possibilite na manhã de hoje um aprendizado proveitoso nas lições do Evangelho, nas lições que a doutrina espírita nos traz, sempre trazendo para cada um de nós uma mensagem especial, uma mensagem de renovação, de transformação, naquilo que precisamos, especialmente naquilo que precisamos, que é o nosso aprimoramento moral, com vistas ao nosso desenvolvimento, ao nosso progresso espiritual. No dia 17 do mês de abril do ano de 1957, o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos traz uma mensagem. Mensagem esta intitulada Palavra aos Espíritas, dizendo que a mensagem, portanto, faz referência diretamente àqueles que abraçam a doutrina espírita. Emmanuel começa a mensagem nos ensinando o seguinte: Espiritismo revivendo o cristianismo. Espiritismo revivendo o cristianismo. Eis a nossa responsabilidade, traçando claramente qual é o programa de ação da doutrina espírita no mundo. Reviver o cristianismo. E basta se perguntar, mas que tipo de cristianismo? Porque se formos observar aquilo que ocorreu com os ensinos do Mestre, depois da sua ascensão, vamos falar em cristianismos. Porque há vários. Há várias formas de interpretação, várias formas de se cultuar. Quando Emmanuel, no entanto, fala que o Espiritismo vem reviver o cristianismo, fala do ensino do Mestre, do ensino de Jesus.
aquilo que nós, homens, fizemos, transportando as nossas imperfeições, misturando-os com os ensinos do Mestre, é um capítulo à parte na história da humanidade. Porque aí não temos mais o ensino puro e genuíno do Mestre, que ele nos deixou há mais de 2000 anos. Aquilo que Jesus transmitiu e que está relatado nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que foi vivido por aquele primeiro grupo de discípulos, posteriormente apóstolos, que a partir da ascensão do Mestre deram continuidade àquele trabalho, àquela simplicidade, àquela espontaneidade, aquele amor com que eles abraçaram o ideal do Mestre. É isto que a doutrina espírita vem reviver e que nós espíritas devemos buscar no nosso esforço pessoal nos comprometermos. Fora das conveniências humanas, vamos entender que o Espiritismo tem tarefa toda especial. Há aqueles que, de fato, dentro da doutrina espírita, se apegam aos fenômenos, que tiveram a sua época, tiveram o seu momento histórico. Vieram, num primeiro instante, chamar a atenção das pessoas para algo que extrapolava, que ia além das questões materiais, físicas deste mundo, para nos demonstrarem que há uma outra realidade, que é a realidade espiritual. Os fenômenos cumpriram a sua parte. Continuam a existir, mas os mecanismos em sendo explicados, nós já sabemos o porquê as coisas acontecem. A partir daí, não teremos, naqueles que estudam a doutrina espírita em profundidade, a palavra sobrenatural. Sobrenatural seria aquilo que está acima da natureza. Nada do que ocorre nos fenômenos ditos espíritas está acima da natureza. Porque está dentro, está inserido nas próprias leis naturais estabelecidas por Deus. O que nós não fizemos até aí é entender, é compreender como isso funciona. A partir da codificação de Allan Kardec no século XIX na França, esses fenômenos foram sendo esclarecidos. E posteriormente a Kardec, desdobrados estes ensinamentos. Temos verdadeiros tesouros em nossas mãos na literatura espírita, para estudo, para aprofundamento, para entendimento das questões de ordem espiritual. Da mesma forma que mergulhamos para compreender as questões da matéria, para vivermos neste mundo físico, cada um dentro da sua atividade profissional, temos no mundo moral a condição essencial que é nossa de espíritos, de compreender as leis espirituais que regem o universo. A doutrina espírita nos traz essa possibilidade. Há todo um trabalho, desde o princípio, da doutrina espírita, para manter este vínculo, essa ligação, que o Espírito Emmanuel nos alerta, Espiritismo revivendo o cristianismo, que Allan Kardec quis firmar com a publicação em 1864, portanto, há 150 anos atrás, do Evangelho segundo o Espiritismo. Quer mostrar claramente que a doutrina espírita adota integralmente os ensinos morais de Jesus, como base, como fundamento dos seus princípios. E mais do que isso, se não tivéssemos o Evangelho segundo o Espiritismo, se não tivéssemos nenhuma obra que posteriormente teria sido escrita tratando sobre essa relação, sobre a importância do Evangelho, sobre a importância de Jesus, bastaria a nós espíritas a questão 625 da obra O Livro dos Espíritos, primeira obra publicada por Allan Kardec em abril de 1857, lançando as bases da doutrina espírita cristã.
Porque é lá na questão 625, lembrando que a primeira edição do Livro dos Espíritos, que falamos aqui em 1857, não tinha as 1018 questões que temos hoje na obra O Livro dos Espíritos, que aqui trazemos na edição de bolso. Só em 1860, 3 anos depois, a obra foi completada na sua segunda edição para aquilo que temos na tradução portuguesa de hoje, da língua portuguesa. Porque a primeira publicação tinha apenas 501 questões. 501 questões. E lá, naquela primeira edição, a que hoje é 625, era a questão 301. E Kardec pergunta, qual é o tipo que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta que os Espíritos dão à pergunta de Allan Kardec, que é, vede Jesus, e o verbo ver indica claramente parar, observar, analisar, entender. Vede Jesus, bastaria para que o nosso interesse se voltasse inteiramente à exemplificação do Mestre de Nazaré. Vede Jesus, como o tipo que Deus ofereceu ao homem, não está falando aqui de crença religiosa alguma, quer dizer, Jesus serve do Oriente ao Ocidente como guia e modelo para a humanidade. Vemos que os Espíritos, desde o início, firmaram as bases sobre o entendimento de que Jesus e a doutrina espírita não pertence aos espíritas e não pertence a grupo religioso algum. Porque se ela trata de leis naturais, e Kardec apenas catalogou, ou fez esse trabalho de catalogar essas leis, reunir em códigos, livros, por isso chamamos de codificação. Com essa intenção, entregou ao mundo uma obra, uma doutrina que serviria, que servirá no futuro para a união de todas as crenças. Por isso o espírita que acredita que está em mais um grupo religioso no mundo se engana, que a doutrina espírita está além de tudo isso. É um verdadeiro processo de síntese, resumo do conhecimento humano, muito bem delineado, apontado em toda a obra da codificação de Allan Kardec. E pensando o quanto a mensagem do Evangelho é universal, trazemos aqui, até para a divulgação, uma obra que tivemos contato a partir de um seminário. Tivemos presente na cidade de Araraquara, no mês de maio deste ano, essa publicação chamada 7 Minutos com Emmanuel. 7 Minutos com Emmanuel, que traz comentários, com comentários de coordenação do palestrante Haroldo Dutra Dias, que foi quem ministrou o seminário em Araraquara em maio. Este é um lançamento, algo recente, realmente novo, de um projeto que já existe na internet. Aqueles que têm interesse em acessar, dizemos desde já o site, né? Que é www.portalser, tudo junto, portalser.org. www.portalser.org. Ali encontraremos entre muito material, e todo esse material disponível de forma gratuita, de divulgação do Evangelho, da doutrina espírita, esta série 7 Minutos com Emmanuel em áudio. Inclusive as pessoas podem baixar, fazer o download, aqueles que gostam, né, de fazer uso da tecnologia, colocar no celular, sair para fazer a sua caminhada, está ouvindo, né, as postagens em áudio, está, por exemplo, lá no seu carro e está ouvindo. E o que consta, né, nesse trabalho? Aqui é o livro, que traz, é o volume 1, que vão ter vários, né? São várias publicações. A série traz mensagens de Emmanuel, em todas aquelas obras que foram psicografadas por Chico Xavier. Mensagens de Emmanuel explicando textos do Novo Testamento, com comentários de Haroldo logo depois. Então, um preparo também no áudio, né? Com música de fundo, é um trabalho muito bonito. Deixamos aqui como indicação para vocês.
www.portalser.org. Vocês vão entrar lá e vão ver que trabalho primoroso foi realizado por esse grupo. Como nós falamos aqui, o grupo SER, né? Significa Sociedade Organizacional de Espiritualidade e Religiosidade. E tem também uma outra, esse vamos dizer até para o público leigo, né? Para o público espírita também pode significar Sociedade Organizacional do Evangelho Redivivo. A intenção é trazer a proposta do Evangelho na visão espírita. Há todo um trabalho feito nesse sentido. Essa obra escrita traz a mensagem de Emmanuel, que consta nas obras de Chico Xavier, os comentários de Haroldo, e além disso, o texto grego original das passagens do Novo Testamento, comparados com as traduções em língua portuguesa. Aliás, o próprio Haroldo fez uma tradução, desde 2010 essa tradução vem sendo editada, inicialmente pelo Conselho Espírita Internacional, e depois foi adotada pela Federação Espírita Brasileira, da primeira tradução do Novo Testamento, feita, subsidiada por uma Federação Espírita. E a Federação Espírita Brasileira fez isso, vem editando a partir daí o Novo Testamento, um trabalho todo especial que o próprio Haroldo fez, para nos apresentar o mais próximo possível do texto original com aquilo que nós vamos encontrar na língua portuguesa. As pessoas podem questionar, mas por que mais uma tradução entre tantas outras que nós temos? Basta dizer que todas as traduções que nós temos do Novo Testamento são traduções que passaram por outras línguas, além dos originais, né? O grego, passou pelo latim, para chegar nas línguas que nós fazemos uso em cada país. Por exemplo, uma Bíblia muito conhecida, muito utilizada, especialmente pelos nossos irmãos protestantes, que é de João Ferreira de Almeida, é uma tradução que vem do holandês. Olha só, do grego para o latim, para o holandês, para chegar na língua portuguesa. E se questiona, será que não perdemos muito desse texto em tantas passagens? Haroldo fez simplesmente isso. Ele, conhecedor do grego, estudou o grego, pegou do grego, traduziu para a língua portuguesa. É isso que nós vamos encontrar nessa tradução do Novo Testamento do Haroldo. Ele traz aqui, então, na obra 7 Minutos com Emmanuel, nos textos que Emmanuel seleciona para explicar essa tradução também, inclusive as palavras gregas, eu não compreendo absolutamente nada, mas tem a tradução portuguesa, em língua portuguesa logo abaixo. Em especial, separei aqui para a nossa reflexão uma mensagem psicografada por Chico Xavier, a explicação de Emmanuel, de um texto que consta na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no item, no verso de número 17, que nos ensina o seguinte: que o justo viverá da fé. O justo viverá pela fé. Explica Emmanuel. Na epístola aos Romanos, na carta aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a afirmação. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos, frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia das seitas, indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Os dias são ridentes e tranquilos? Tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. São escuros e tristes? Confiemos em Deus, sem cuja permissão
a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo, o Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte. Eles são todos bons amigos, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Voltando à ideia, aos ensinamentos de Jesus. O justo viverá pela fé. De fato, esta afirmação serviu ao contrário do que ensina Emmanuel aqui, até de briga entre os grupos religiosos. Quando houve a reforma protestante, em que houve uma dissidência na Igreja Católica, e a partir daí surgiu o protestantismo, um dos temas principais dos protestantes era este: afirmar, a partir de Martinho Lutero, que o justo viveria pela fé. Mas o entendimento é que bastaria a crença, bastaria afirmar que se acredita em Jesus. Mas basta lembrar as próprias palavras do Mestre: nem todos aqueles que disserem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que ouve e que pratica a minha palavra. E aí vem a doutrina espírita nos afirmar exatamente isso. Não basta falar o nome de Jesus. Não basta admirar a figura do Mestre. Não basta a nós estar na casa espírita. A frequência é uma consequência natural daquele que se afiniza com a doutrina espírita. Onde nos reunimos para falar de doutrina, para estudar doutrina, para participar dos trabalhos da doutrina espírita? Na casa espírita. Por isso aqui estamos. A cobrança de frequência é uma valorização do culto exterior. E a questão principal do homem diante da mensagem do Mestre não é externa, é interna. É trazer o Evangelho para o nosso coração. Isso é vivência pessoal. A mensagem de Emmanuel, vou apenas citar aqui, porque vem acrescentar em muito, um comentário de Haroldo sobre a palavra fé. Porque, como falamos das questões da tradução, é necessário entender o que isso significou ao longo da história nas traduções. E Haroldo nos esclarece o seguinte: que em hebraico, na língua hebraica, a palavra fé significa emuná. Emuná é a palavra em hebraico para fé. Mas que o vocábulo emuná pode ser traduzido de duas maneiras diferentes: como fé e como fidelidade. Em grego, da forma como Paulo escreveu o texto, também a palavra pistis pode ser traduzida como fé e como fidelidade. E até mesmo no latim, o qual a imensa maioria das escrituras depois foram passadas, traduzidas, no latim a palavra é fides, que pode ser também fé ou fidelidade. Vemos que em todas as línguas casam essa tradução. Fé igual a fidelidade. Portanto, quando Paulo diz, mas o justo viverá pela emuná, ou o justo viverá pela pistis, em grego, ou o tradutor poderia grafar, mas o justo viverá pela fidelidade, ou mais, o justo viverá pela fé. É neste sentido que vamos encontrar ou entender o que quer dizer o ensino de Paulo, o que vem reafirmar Emmanuel, só para lembrar o trecho pelo qual passamos. Emmanuel, escrevendo por Chico, diz o seguinte: Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, fidelidade, que viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está no céu. Vejam que a questão não é de crença, não é de adoção de um conjunto de ensinamentos de um grupo religioso.
não é de catecismo. A questão é como estamos diante da mensagem. Somos fiéis a ela? Falar de justo nas Escrituras é falar de homem de bem. O homem justo é um homem de bem. E a doutrina espírita, na codificação, especial no Evangelho segundo o Espiritismo, trata sobre esse assunto. O capítulo 17 da obra Evangelho segundo o Espiritismo, que trago aqui também na sua edição de bolso, Kardec inicia o capítulo 17, no terceiro item, é um texto tratando especificamente sobre o homem de bem. Eu vou ser sincero para vocês. Quando eu li o texto, do começo ao fim, tratando sobre o homem de bem, eu fiquei pensando, nós estamos distantes até disso. Porque o que é um homem de bem, na visão do texto tratado aqui por Allan Kardec, na orientação dos espíritos, é algo que é uma construção futura para nós. Basta dizer como inicia o texto para a nossa reflexão pessoal. O verdadeiro homem de bem, escreve Allan Kardec, é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Olha só. Não está falando que é aquele que conhece, não está falando que é aquele que sabe, daquele que foi informado, daquele que estudou. Não. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica, age segundo a lei de justiça, de amor e caridade em sua maior pureza. Isso é o homem de bem. Aos olhos do mundo, o homem de bem é aquele que cumpre os seus deveres sociais. Veja, trabalha, cuida bem da família. É um homem de bem. Aos olhos do mundo. Aos olhos de Deus, o homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Construção futura para nós. Que a nossa condição ainda é de espíritos imperfeitos. Mas se tivermos aquilo que Emmanuel adota a partir do ensino de Paulo de Tarso, que é fidelidade, a mensagem do Cristo, fidelidade na busca da compreensão das leis divinas, nós estamos a caminho. É isso que interessa dizer. Estamos a caminho. Porque caminhos no mundo são diversos, são vários. A questão é qual nós adotamos para a nossa caminhada. O quanto vai demorar para chegar no nosso destino é uma questão nossa com Deus. Mas o que devemos questionar para nós é se estamos no caminho correto. Porque os nossos atalhos não são os caminhos de Deus. O Livro dos Espíritos traz mais uma observação para a gente, para nós, especificamente para nós espíritos. Há uma questão aqui que é emblemática nesse sentido, que é a questão de número 165. Depois, se em casa os interessados quiserem consultar, porque depois há um texto explicativo de Allan Kardec sobre o assunto. Mas basta a pergunta e a resposta para que façamos essa reflexão. Questão 165 da obra do Livro dos Espíritos, o codificador Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos benfeitores. O conhecimento do Espiritismo, olha que é a pergunta, o conhecimento do Espiritismo exerce influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? A pergunta está relacionada ao momento do desencarne. Quando deixaremos, desculpe informar os esquecidos, todos nós deixaremos esse corpo físico. Pelo fenômeno biológico da morte, todos nós passaremos por este momento. E aqui a pergunta que Allan Kardec faz é se o conhecimento do Espiritismo exerce influência sobre essa duração mais ou menos longa da perturbação. E o que é essa perturbação? Esse período entre o desenlace, quando deixamos o corpo físico, nos encontramos já na dimensão espiritual, estamos nesse período de reconhecimento. Estou encarnado, já desencarnei,
E a pergunta é sobre a influência que se tem, se temos o conhecimento do Espiritismo. Resposta dos Espíritos. Uma influência muito grande, uma vez que o Espírito já compreendia antecipadamente a sua situação. Ok, tem uma influência muito grande, visto que o Espírito já conhecia antecipadamente essa condição. Sabe que é espírito imortal, sabe que existe mundo espiritual, sabe que há espíritos, sabe que estamos amparados por Deus. Tudo isso é conhecimento. Agora isso complementa a resposta da seguinte forma. Mas a prática do bem e a pureza da consciência são os que exercem maior influência. A prática do bem e a pureza da consciência. Isto é o que exerce maior influência no momento da nossa passagem. Precisamos conhecer o Espiritismo? Sem dúvida. Um conhecimento abençoado para todos nós, porque até então estávamos na ignorância. Quantas e quantas coisas sequer pensávamos que existia. Agora não podemos parar apenas no conhecimento. Porque o conhecimento é obra da inteligência. De inteligência o mundo está repleto. Todo o avanço, toda a tecnologia, todo o conforto que nós temos nos dias de hoje são obra da inteligência do homem. Agora nós somos chamados pela doutrina espírita, revivendo o Evangelho de Jesus, a desenvolver uma outra coisa a que não estamos ainda afeiçoados. Que é desenvolver o sentimento. É a forma como sentimos. É a maneira como nós nos relacionamos. Porque isto sim faz diferença no mundo. Não há uma única pessoa neste mundo que adoeça por questões da inteligência. Já viram alguém depressivo porque não conseguiu resolver uma equação matemática? Não estou conseguindo aqui, né? X elevado a não sei quando, não estou conseguindo, estou depressivo. As nossas questões de tristeza profunda estão relacionadas à forma como nós temos ou estabelecemos os nossos contatos afetivos. As pessoas adoecem pelos seus relacionamentos, que em geral não são saudáveis. Então a questão é de sentimento. Prática do bem, pureza de coração. É isto que exercerá a maior influência na nossa passagem para o mundo espiritual. Basta dizer, é bem para nós espíritas também. Ao passarmos para a dimensão espiritual, alguém aqui acredita que seremos questionados se acreditávamos ou não em reencarnação? Na diversidade dos mundos habitados? Na imortalidade da alma? Não. Não. Este conhecimento nos auxiliará. Mas a grande questão, intuitivamente podemos responder, será: amamos o bastante? De que forma vivemos no contato uns com os outros? Porque foi isso que o Mestre ensinou. Na última conversa com os discípulos, antes de ser preso, flagelado, crucificado, Jesus anuncia que os seus discípulos seriam conhecidos por muitos se amarem. A questão nossa, portanto, não é ressurreição ou reencarnação. Não é. Ama ou não ama? Essa é a questão central do Evangelho de Jesus. Por isso ele resumiu a lei e os profetas na lei, no mandamento da lei do amor. E é por isso que a doutrina espírita tem por lema: fora da caridade não há salvação. Porque a palavra caridade, a partir daí, e vamos entender isso na questão de número 866 do Livro dos Espíritos, quando pergunta qual era o sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, eles respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Isso não é caridade no entendimento humano, que é apenas um entregar material.
e muitas vezes daquilo que não nos faltará. Benevolência, indulgência, tolerância e perdão é obra do sentimento. Isso é verdadeira caridade. Isso é amor. E é a nossa questão central, volto a dizer. Para completar, vamos encontrar no capítulo 19, que é um capítulo especial tratando sobre a fé. Toda vez que vocês tiverem dúvida, toda vez que vocês tiverem questionamentos a respeito da fé, na visão espírita, podem consultar o capítulo 19 da obra Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo tratando sobre a fé que transporta montanhas. Certa vez, conversando com um amigo meu que é ateu, ou se declara ateu, ele fazia meio que uma brincadeira com isso. Ele fala, não acredito nessas coisas. Onde já se viu um homem dizer que vai transportar uma montanha de um lugar para o outro? Era uma pessoa extremamente inteligente, estudada. Mas como pode ser um negócio desse? Eles são loucos sem acreditar nisso. Adiantava dizer para ele que não são as montanhas materiais que nós vamos transportar com a fé? E sim das dificuldades da vida, das aflições pelas quais todos nós passamos, que a fé, fidelidade, será o sustentáculo para caminharmos adiante? Ainda não era o momento. Talvez ainda não seja. Será no futuro. O Evangelho segundo o Espiritismo, portanto, vai nos trazer uma observação que diz muito respeito a isso. E que certamente cada um de vocês vai identificar no círculo de relações de vocês. Kardec escreve aqui: em certas pessoas, a fé parece de alguma sorte inata. Parece que nasceu com a pessoa. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade em assimilar as verdades espíritas é um sinal evidente de progresso anterior. Em outros, ao contrário, elas não penetram senão com dificuldade, sinal não menos evidente de uma natureza ainda atrasada. Os primeiros já creram e compreenderam, trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Sua educação está feita, pelo menos a semente dela. Os segundos têm tudo a aprender. Sua educação está por fazer. Ela se fará, e se não ficar concluída nesta existência, ou estará em outra. Portanto, para nós espíritas também, a questão não é de conversão de ninguém. O espírita consciente não adota essa postura. Porque essa conversa é do homem com Jesus. Porque quando ele quer, ele vai buscar pessoalmente, como fez com Paulo. Saulo, perseguidor dos cristãos. Saulo estava se achando, né? Está atacando todo mundo na cadeia, achando que ia acabar com aquele grupo de primeiros cristãos. Aí está ele lá sobre o cavalinho dele, na estrada de Damasco, indo com 2 soldados para pegar cartas, para prender mais cristãos. Mal ele sabia que a sua história mudaria completamente naquela caminhada, naquela viagem para a estrada de Damasco. Pois Jesus foi buscá-lo pessoalmente naquela estrada, perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? E por que teimas, recalcitras? Por que teimas diante do teu aguilhão, do teu chamado? É o antigo doutor da lei, orgulhoso, vaidoso, literalmente cai do cavalo, cego, tamanha luminosidade da presença de Jesus. Qual é a primeira pergunta que Saulo faz ao cair ao chão? O orgulhoso doutor da lei, ele indaga: Senhor, o que queres que eu faça? Onde está o orgulho humano? E essa é a indagação que todos nós, se já não fizemos, faremos. Senhor, o que queres que eu faça? Concluindo, portanto, relembrando as palavras do próprio Paulo de Tarso: o justo viverá
pela fé, pela fidelidade à mensagem de Jesus e às leis divinas. Muita paz, muita luz a todos. Vamos orar. Mantendo a paz e a tranquilidade, em harmonia com este ambiente, preparado amorosamente pelos nossos protetores espirituais, pelos mensageiros desta casa, que aguardam da nossa parte a humildade e a receptividade aos fluidos benéficos que já estão sendo derramados sobre nós e que serão concluídos ao adentrarmos a Câmara de Paz. Que ao fazermos isto, elevemos o nosso pensamento ao alto, sabendo que os fluidos reparadores para o nosso organismo físico e para o nosso corpo espiritual nos será dado, nos será transmitido segundo as nossas necessidades. Mentalizemos a figura sábia do Mestre da Galileia, de Jesus. Braços abertos até nós, transmitindo o seu recado. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir e ouvir a minha voz, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. E nele, em nós, fará morada. Muita paz. Deus, inteligência suprema do universo, nos abençoe em nossas atividades diárias, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado. Fica o recado, então, só relembrando, com relação ao site. O livro está disponível a quem queira adquirir no próprio site, tem essa possibilidade. As postagens de áudio, como eu disse, são gratuitas. Está lá, é www.portalser.org. Trabalho todo especial desse grupo de Minas Gerais, junto com o pessoal de Curitiba também, fazendo um trabalho todo especial de divulgação do Evangelho e da doutrina espírita. Obrigado.